noite, nação rubro-negra. Gravando mais um vídeo aqui de pós-jogo para vocês. Não postei ontem, que foi o dia do jogo, mas vou postar hoje. Também não tem problema, o que vale é a gente tá aqui se comunicando e postando pós-jogo. Hoje eu decidi gravar sentado. Sentado, porque o que a gente vai dialogar aqui hoje não está nada de acordo com o que acontece no futebol ultimamente. Gente, falar na loucura que aconteceu no Maracanã ontem. Ontem, domingo, 18 de setembro, o Flamengo ganhou o jogo 2-1. Então, muitos torcedores vão dizer, chorou, não sei o que, não sei o que. Mas se fosse ao favor do Flamengo, vocês iam julgar dizendo que a gente roubou, que a gente comprou o jogo. Mas a gente não quer que beneficie nem nosso time e nem beneficie os outros times. Principalmente os argentinos. Principalmente os argentinos. Ontem no Maracanã, maior público da história, assim, se eu não me engano, do Maracanã, nesse novo Maracanã, depois, né, da Copa de 14, que ele foi construído, né, e passou a ter uma capacidade de 78 mil pessoas. Ontem, no Maracanã, 18 de setembro, domingo, contra o Estudiantes da Argentina, pela Libertadores, o Flamengo botou 71 mil pessoas no Maracanã. A nação, a torcida fez a parte dela. E parabéns. Essa vitória por 2-1, ela saiu muito cara para o Flamengo. Gente, o que aconteceu ontem no Maracanã? Deixa eu ajeitar a câmera aqui para vocês. Aí. O que aconteceu ontem no Maracanã, na partida contra o Estudiantes, um time lá da Argentina, nessas quartas de finais de Libertadores, o Flamengo foi assaltado dentro do Maracanã. Gente, pode dizer, isso foi um assalto de mão armada. O juiz roubando na cara dura. 500 câmeras dentro do estádio, o cara roubando dentro do estádio. Pênalti que ele não deu a favor do Flamengo. Cartão vermelho que ele deu pro Plata, o jogador do Flamengo, que não era para vermelho, certo? Vários cartões amarelos que ele deu para o Flamengo e não deu para o Estudiantes. Ou seja, tudo que ele pode fazer, ele fez pelo Estudiantes. Podia ser o último dia da vida dele. Tudo que ele tinha vontade de fazer, ontem ele fez no Maracanã. Ontem ele cagou e batizou. Ontem quem foi o craque do jogo foi esse árbitro colombiano. O Miguel Borjas, né? Borjas, é o nome dele, Borjas. É um nome de sem futuro mesmo, né? E aí o Flamengo recorreu, né? Conversou com a entidade do futebol sul-americano, que é a Comebol, é quem organiza os campeonatos sul-americanos, é quem organiza a Libertadores. E o presidente da Comebol, que é a Comebol, a sede da Comebol lá no Paraguai. Mas aí não estamos falando disso, não estamos falando do acontecido de ontem, né? A roubalheira que aconteceu no Maracanã. Roubalheira do caralho, né? Não vou falar nome não, que é para o YouTube não me cancelar aqui hoje. Porque ainda bem, e gente, a cada lance que se passa, o torcedor flamenguista tem mais raiva ainda, porque foi roubo por cima de roubo. Eu não quero que roubem para os outros times. Mas eu também não quero que roubem para o meu. Para depois não estar com as piadinhas Flamengo, né? Comprou o jogo, né? Favoreceu quem é maior. Até porque o que eu estou observando é que a Comebol quer que o time argentino vá para pelo menos um para a final da Libertadores desse ano. Sabe por quê? Porque nos últimos 7 anos, só dá Brasil na Libertadores. Nos últimos 7 anos só vem dando time brasileiro ganhando essa Libertadores. E faz 3 anos consecutivos que a final é a final brasileira. É a final de dois times do Brasil. A última vez que teve uma final com o time argentino foi em 2023. Fluminense e Boca Juniors. O Fluminense foi campeão em cima do Boca Juniors. Aí em 2024, o Botafogo foi campeão em cima do Atlético. E vamos ver agora esse ano. Não, então são 2 anos. Então teve até agora só um ano
e foi uma final de dois brasileiros. Não, mas entre esses 7 anos teve mais. Teve Flamengo e Atlético Paranaense, lá em 2022, o Flamengo foi campeão. Teve Palmeiras e Santos. Palmeiras foi campeão em 2020. 2020, ou foi em 21. Teve Flamengo e Palmeiras. Palmeiras foi campeão. Nesses últimos 7 anos, 4 foi brasileiro contra brasileiro, né? 4. Aí em 2023 foi Fluminense e Boca. 2024 foi Botafogo e Atlético. 2020 foi Flamengo e River Plate. Nesses últimos 7 anos, só teve 2 argentinos na final da Libertadores. E nem ganharam. Em 2019, o River Plate contra o Flamengo ganhou aquele jogo histórico, o time de Jorge Jesus. E em 2023, o Boca Juniors jogou contra o Fluminense, e o Fluminense estava em última fase, foi campeão também. Então, ou seja, faz 7 anos consecutivos, que só ganha time brasileiro nessa competição. E aí, voltando lá atrás, né? O Flamengo foi na Comebol, que é a entidade, repito, do futebol sul-americano, e deu certo. Recorreu lá, aí, sobre esse cartão vermelho que o Plata levou, a Comebol anulou esse cartão vermelho que Plata levou, ou seja, Plata está à disposição de Felipe Luiz para jogar contra o Estudiantes pelo jogo de volta lá na Argentina, pelas quartas de finais da Libertadores. E falar também do gol anulado, que era para ter sido anulado o gol contra o Estudiantes. Se eu fosse o Flamengo, eu não ia pedir para tirar o cartão vermelho, eu ia pedir para tirar o gol do Estudiantes, que foi um gol irregular. Não era gol, gente. Não era gol. Bateu na mão do jogador do Estudiantes dentro da área do Flamengo. Teve pênalti não dado. Vocês viram o quarto árbitro? Aquele árbitro ali que fica levantando placa. O assistente ali, que fica ali na beira do campo, perto dos treinadores. O cara foi falar o treinador dos Estudiantes que era para tirar o jogador do Estudiantes, porque ele já tem cartão amarelo. Aí podia ser que ele levasse outro e fosse expulso e não ia poder contar com o jogador na volta. Você tem noção? A roubalheira na cara dura vinha o lateral esquerdo do Flamengo, disse que ele fala espanhol, né? Ele escutou quando o juiz disse, o quarto árbitro, pedindo para o treinador tirar, porque senão ele ia ficar com um jogador a menos, né? Senão ele ia perder o jogador, porque o jogador. E ele falou 2 vezes. Parece que ele falou no primeiro tempo e no segundo tempo, né? Atrás de que tirasse o jogador, porque senão, né? Não ia contar para o jogo da volta. Então foi uma roubalheira que não tem discussão. Está na história do futebol sul-americano, a gente pode dizer. Então você vê o quanto, né, o nível que chegou a vergonha do futebol sul-americano. A gente não amarra nunca o cadastro do futebol europeu com isso que vem acontecendo, essa roubalheira que vem acontecendo e cada vez mais. E cada dia que passa, a arbitragem do futebol brasileiro e do futebol sul-americano é discutida aqui. Lá na Europa, na Inglaterra, na Premier League, todo jogo é um árbitro de um país diferente, para não ter problema. E lá, os juízes revelam para qual time eles torcem, para não ter perigo de roubar para o seu time. Aqui no Brasil, não. Aqui o juiz, se ele é palmeirense, ele apita para o Palmeiras e favorece o Palmeiras. Se é flamenguista, favorece o Flamengo. Certo, certo, certo que o roubo faz parte do contexto do futebol. Mas não é para existir. Não é para existir. Um árbitro de futebol, gente, ele ganha dinheiro por jogo, não é por mês. Não é um emprego digno. Não é uma coisa que você ganha por mês ali, isso aqui. É uma coisa que você ganha por jogo. E os caras não tem medo de morar debaixo de uma ponte. O juiz ontem apitou o jogo como se fosse o último dia de vida dele. Apitou como se fosse, tô nem aí. Mas eu vou roubar pro Estudiantes. Foi o que ele fez, foi o que ele fez. E a Comebol entendeu a situação do Flamengo, né? O Flamengo vai poder contar com placa. E removeu esse juiz de todas as competições que a Comebol manda, né? Ou seja, o Mundial Sub-20 e a Libertadores. Ou seja, o juiz está expulso das 2 competições. Basta, né? De roubo. Então, é isso aí. Deixa o like, se inscreva no canal, me siga no Instagram, @MikeBandeirão, vai aparecer aqui embaixo. Então, que Deus abençoe nessa Libertadores.
E domingo agora é contra o Vasco da Gama. Clássico. Clássico dos milhões. Flamengo e Vasco no Maracanã, 5h30 da tarde. Vai ter muita transmissão para você. Premier, Sport TV, acredito eu. O GE TV vai transmitir também no canal do YouTube da Globo. É a Globo Esporte. E a Globo também vai transmitir tudo isso. Então, domingo, Flamengo e Vasco, 5h30 da tarde no Maracanã. Já vendeu mais de 50 mil ingressos. E outra coisa, né, gente, é falar que esse árbitro, infelizmente, ele foi o protagonista do jogo, né? Faltas com cartões amarelos, arrogância, prepotência desse árbitro colombiano, né? Jogadores e tal. Arrogância, prepotência extrema com nossos jogadores. Insensibilidade com o time deles. Essa arrogância faz com que várias famílias sejam prejudicadas daqui, né? Então é uma vergonha que o futebol sul-americano vive, né? Que a Conmebol tome as providências e prejudique esse hábito sem vergonha. Prejudique. Vai valer a pena. Nós vamos descontar contra o Vasco isso aí. É brincando. Saudações rubro-negras.